Oi, gente! Estou aqui novamente para falar sobre o livro Capitães da Areia, do meu escritor preferido, Jorge Amado. Mas antes de falar sobre esse livro, eu gostaria de pedir para você que acha bacana, que acha legal esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Bom, esse livro vai contar a história de meninos, né, que são assim mantidos à margem da sociedade, porque não tem família, não tem casa, não tem nada, eles moram na rua e eles são chamados de Capitães da Areia. Dentre esses meninos, assim, são vários, né? Tem alguns personagens que se destacam, dentre eles o Pedro Bala, que é o chefe, né? Ele é o que manda tal, só que ele é muito corajoso, sabe? Personalidade forte, enfim. E temos o João Grande, que é o fiel escudeiro dele, né? Temos o Pirulito, que é o religioso, o Gato, que tem caso com a garota de programa lá, enfim. Temos o professor, que é o inteligente, ele lê, ele desenha muito, sabe? Eu acho que é o único que sabe ler ali da turma. E a história, assim, vai contando a história deles, como que era o dia a dia deles, enfim, os assaltos que eles tinham que fazer, porque eles viviam disso, né? Eles assaltavam para poder comer, para poder viver, porque eles eram muito excluídos, né? A própria sociedade excluía tal, e paralelo à narração das sagas deles, aparecia tipo as matérias que saíam no jornal sobre eles. Então assim, se percebe que a matéria é muito tendenciosa, enfim, já vão julgando eles e tal. E eles não eram santos, não eram santos. Eles faziam, até o próprio Pedro Bala tem uma cena em que ele meio que estupra, meio que não, ele estupra mesmo a moça, né? Ela até fala que ela é virgem, ele, né, não, vou estuprar por trás que é virgem, sabe? Assim, então, tem assim, só que eles não têm muito parâmetro, né? E tem também o Sem Pernas, que é um dos capitães, que é assim, o meu personagem favorito. Ele é muito amargurado, muito ressentido, porque ele é manco, né? No livro fala que ele é coxo. E ele foi preso pela polícia e tal, e a polícia bateu nele e tal, fez ele correr lá, né, no salão, lá na sala deles lá, e riam dele, assim, e essa cena marcou ele muito negativamente. Então ele é muito assim, sabe, muito traumatizado, ele é muito rancoroso, assim, com tudo por conta disso, dos sofrimentos que ele já passou, né, na vida, privações e tal. E eles vão passando os dias, tal, vão praticando roubos para poder sobreviver. Até tem um episódio em que o Sem Pernas, né, chega na casa, me ajuda, tal, eu sou um coitado, e aí a mulher põe ele para dentro, e a mulher tinha perdido um filho, então ela meio que põe o amor dela no Sem Pernas, só que ele entra na casa só para poder fazer a análise, né, do terreno lá, para poder explicar para os outros capitães da areia, para eles poderem roubar a casa. Então assim, ele, sabe, ele recebe o amor mesmo da mulher e tal, só que ele percebe que tudo é por causa do outro filho, então ele acaba saindo da casa, mas assim, ele fica muito de coração partido mesmo, porque ele nunca teve aquele carinho, aquele amor que a mulher da casa dá pra ele, né? Então ele sai muito ressentido mesmo. Nossa, é uma cena assim que ele, na verdade, ele vai adiando, né, pra sair da casa, mas ele acaba saindo. E uma outra casa também que ele vai, a mulher meio que usa o corpo dele, vamos dizer assim, né? Ela faz lá sexo com ele e tal na casa e vai deixando ele ficar e tudo. Enquanto isso, ele vai vendo tudo como é que funciona a casa para poder falar pros capitães da areia. Então, assim, as pessoas, elas marginalizam muito eles e tal, e aí vai passando os dias até que chega lá no Trapiche, que é um lugar abandonado onde eles ficam, né, que é um esconderijo, na verdade, ninguém sabe onde ficam os capitães da areia, nem quem eles são. E aí ela chega lá no Trapiche, adora o irmão dela, porque eles estão, a mãe dela morreu, tudo morreu, tal, eles estão sem eira nem beira, tudo, e eles chegam lá, e a princípio os capitães não querem, né, porque ela é mulher e tal, não acho que é legal, mas aí acabam aceitando, né, por conta do Pedro Bala, e o Pedro Bala acaba se apaixonando pela Dora, e ela acaba se
agregando mesmo aos Capitães da Areia, e assim ela acaba se tornando a mãe de todos lá, todos acabam gostando dela e ela dá carinho, coisas assim que eles não têm, né? Então ela acaba se tornando a mãe lá deles, e só que durante um roubo lá que eles vão fazer, a Dora e o Pedro Bala são capturados. Né? A Dora é levada para o convento e o Pedro Bala vai para o reformatório. Gente, o que é este reformatório? Meu Deus do céu, olha, cenas assim fortíssimas, sabe? É tortura psicológica, é tortura física, apanha, ele é preso lá numa sala, fica 3 dias a feijão, sabe? Num lugar lá que não dá pra ficar nem em pé. Nossa, surras, nossa, gente, é um inferno, ele passa o inferno. E vai passando assim, vai aparecendo no jornal que esse reformatório é maravilhoso, disciplina, não sei o que os jovens saem degenerados e tal, regenerados, e que é maravilhoso e tal, só que não, né, gente? Só que não, lá é praticamente um inferno na terra. E aí o Pedro Bala passa tudo e eles tentam arrancar dele, onde que fica o Trapiche, quem que são os capitães e tal, e ele não fala, ele fica lá firme, aguenta tudo, muita coisa, ele aguenta lá. E a Dora fica lá no convento tal, só esperando o dia deles tentarem, né, dela conseguir escapar, só que ela fica doente lá no convento. Só que o Pedro Bala consegue escapar. Numa noite lá, o pessoal do Trapiche lá faz uns esquema, e aí ele consegue escapar e ele consegue também salvar a Dora, tirar a Dora lá do convento, só que a Dora já tá muito doente. E na noite, até que ela morre, ela pede, né, pra ele fazer amor com ela e tal, e eles fazem lá, e só que ela morre, muito triste essa cena, inclusive. E o Sem Pernas também morre, porque ele tá numa perseguição, a polícia tá perseguindo ele e tal, e só vê aquela cena, né, da polícia correndo atrás dele, ele tentando correr, os policiais rindo, e ele não quer passar por nada disso, então ele se joga lá de um precipício. Eu achei essa cena a mais triste de todas, assim, porque ele era amargurado com a vida e acabou que ele não teve outra escolha, né? Então, nossa, gente, essa cena foi realmente muito triste. E assim, o tempo vai passando, né? Eles crescem, cada um vai seguir sua vida. O Pedro Bala vira meio que grevista, né? Igual o pai dele era, né? Dos sindicatos, aquela coisa toda, como o pai dele era mesmo. O gato vai embora lá com a prostituta lá que ele saía, o pirulito vira padre, o professor vira um pintor reconhecido, enfim, cada um vai seguir a sua vida e tal. Então, assim, o livro acaba assim, cada um seguindo a sua vida e vai contando, né? E ao decorrer do livro ele vai contando as histórias deles, enfim. Então, gente, esse livro é muito bom, ele é uma crítica social muito grande, assim, um tapa na cara da sociedade, porque ele fala, né, do quanto as pessoas não têm oportunidade mesmo, né? As pessoas são marginalizadas e essas crianças, embora eles sejam crianças, mas eles já têm uma mentalidade muito adulta, sabe? Eles têm contato com o sexo cedo, com as drogas mesmo, com o roubo, enfim. E principalmente de todos os Sem Pernas, que sofreu muito, ele guardava um certo rancor e ele não recebia bem quando a pessoa tratava ele bem, porque ele não estava acostumado com aquilo. Então, assim, o livro, ele é uma grande crítica social. Então, gente, eu recomendo super. Nossa, é uma leitura, assim, que na minha opinião é obrigatória. De quem gosta de ler, tem que ler esse livro, porque é um livro, assim, que tem partes, assim, que a gente fica muito emocionado, como a parte da morte da Dora e a parte da morte do Sem Pernas. Enfim, tudo que eles passam, sabe? São várias sagas que eles contam, do dia a dia mesmo deles, e o conto não era fácil aquilo, sabe? E a gente fica pensando, cara, tem tanta gente aí, né, na rua que passa por essa situação. Até hoje, esse livro, né, já foi escrito há muito tempo e é tão recente, né? Uma coisa que a gente vê por aí, que infelizmente as pessoas que estão na rua são invisíveis, né? A gente acaba não vendo essas pessoas, e era justamente o que acontecia com essas crianças mesmo. Elas eram julgadas, mas não eram compreendidas. Então,
essa foi a nossa resenha de hoje, gente. Maravilhoso este livro. Espero, né, que vocês leiam, que vocês gostem. Espero que também quem leu também comente, né, o que achou. E obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a nossa próxima resenha.